Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like aí, deixa teu comentário, deixa tua sugestão de vídeo também. Se você quiser me seguir no Instagram, aqui em cima tá nosso Instagram. E você quiser nos ajudar com um valor simbólico aí pro canal, fique à vontade, que isso vai ajudar bastante a gente aqui no nosso canal a desenvolver o nosso canal e trazer mais conteúdo para vocês. Brasil de Ancelotti teve sua primeira derrota. O Brasil vai à Bolívia e perde da equipe boliviana, no qual se classifica para repescagem com a derrota da Venezuela. Uma goleada de 6-3, né? Foi para a Colômbia. E o Brasil classifica perdendo da Bolívia. A primeira derrota de Carlo Ancelotti. E essas derrotas, eu acho que ela acende o sinal de alerta. Para mim, particularmente, acende o sinal de alerta, tá? Eu vou explicar um pouquinho depois do porquê, tá? E lembrando também que por ser o Carlo Ancelotti, a paciência ela é maior, tá? Por ser um treinador de muito peso, um treinador de nome, um treinador já campeão de tudo, então a paciência ela tende a ser maior, tá bom? Mas se fosse um treinador brasileiro, as críticas estariam sendo feitas nesse momento por uma parte da imprensa. Não tenha dúvida disso, estaria sendo muita crítica, sim, por parte da imprensa e com razão. Porque o Brasil hoje, o Brasil com a chegada do Carlo Ancelotti mudou algumas coisas em termos táticos, posicional dos jogadores, e eu vou trazer depois um vídeo aqui desses dois jogos, tanto contra o jogo passado, né, que teve agora do Brasil, e esse jogo também contra a equipe da Bolívia. Eu acho interessante a gente trazer um pouco desses dois confrontos para a gente mostrar um pouco do que mudou nessa seleção de Ancelotti. E eu acho que a espinha dorsal dessa seleção está sendo construída, eu digo taticamente, eu não falo apenas de atletas, tá? Atletas a gente pode ter mudanças aí no meio do caminho, mas a espinha dorsal tática, aquilo que a gente tá começando a entender já do Carlo Ancelotti, já tem um desenho ali do que vai ser essa seleção brasileira. Mas o que incomoda um pouco é quando a gente volta à realidade, quando a gente pega um Brasil, tá? Vamos esquecer a comissão técnica, Carlo Ancelotti, ou seja, quem for que estivesse na frente, vamos esquecer a comissão técnica nesse momento, colocar campo e bola jogadores. Eu acho que o treinador ele coloca uma maneira de o time jogar em campo e o time vai entrar em campo e vai se empenhar dessa maneira em campo, tá? Mas a questão que eu falo aqui é a questão do campo e bola, a questão dos atletas, tá? Dos jogadores realmente quando estão no jogo. Então eu tô falando aqui de competitividade, lado técnico, o lado individual dos atletas. É isso que eu tô colocando aqui nesse momento. Eu acho que o Brasil incomoda um pouco, eu vou falar isso agora para vocês, que eu tinha falado que acende o sinal de alerta, é que essa seleção brasileira, para mim, ainda não foi provada com o Ancelotti. Ainda o Brasil não foi provado. Tá? O do Dorival foi. E vimos o que foi contra a Argentina. Tomamos uma sonora goleada da equipe argentina, sem o Messi. A do Ancelotti ainda não foi provada. E isso deixa a gente um pouco meio que, vamos dizer, com o pé atrás, né? Não pelo treinador, o treinador é excelente, mas fala pelos atletas, tá? Um ou outros atletas aqui que chegou, Luiz Henrique, eu acho que entre outros que estão chegando agora também, o volante que entrou hoje, o Santos, o Paquetá vem jogando bem. Esses jogadores eu acho que tendem a entregar mais, tá? Mas eu acho que tende a entregar mais, que eu falo, é questão de campo, tá bom? Não tecnicamente, que o Luiz Henrique jogou um bolaço, jogou pra cacete. Pra mim, um dos melhores jogadores da seleção, dos dois jogos agora. Somente do primeiro jogo, que ele entrou e resolveu. É um grande jogador e eu acho que carimbou o passaporte dele pra Copa do Mundo. Eu acho que o Luiz Henrique não sai dessa seleção. Eu, sendo treinador, não tiraria só por uma lesão. Mas eu falo a questão de alguns jogadores que eu acho que o Brasil deixa um pouco a desejar na questão de competitividade. O Brasil parece que quando pega uma equipe competitiva, tá? Competitiva, que luta no campo, luta mesmo, se entrega no jogo, como foi a Bolívia hoje, o Brasil tende a não competir. Aí você vai falar, mas estava na altitude de 4.000 metros, tal. Eu sei, eu entendo, sim. Mas o Brasil já jogou também altitude, o Brasil já venceu a Bolívia em altitude também. Eu não estou falando a questão da altitude aqui. Não vou colocar altitude aqui, eu sei que entra, sim. Tá? E eu que trabalho no esporte, eu sei disso. Então, seria uma ignorância minha não colocar altitude, eu sei disso. Mas eu tô falando mesmo fora da altitude. Tá? É um Brasil que não consegue competir com uma equipe tecnicamente abaixo do Brasil, inferior, mas que aumenta o nível competitivo. Quando essa equipe aumenta o nível competitivo, essa seleção brasileira ela não consegue competir. Aí eu tiro a comissão técnica de lado. Aí eu não coloco a comissão técnica nesse meio. Eu coloco jogadores de campo e bola. Eu coloco atletas que no campo não conseguem entregar aquilo que é necessário. Taticamente o treinador tem um caminho, os atletas em campo eles não competem. Tecnicamente são excelentes,
individualmente tenta fazer uma jogada ou outra, mas competição é diferente de técnica e tática é diferente de individual. Competição é entrega. Eu acho que o Brasil se entrega pouco. E hoje deixou isso um pouco claro no jogo contra a Bolívia. Mesmo tendo altitude, tá? Mesmo sendo altitude, eu acho que deixou um sinal de alerta aí. Porque se fosse treinador brasileiro, a gente iria falar também. Então, sendo treinador estrangeiro, também a gente tem que falar também, é importante. Mas o passaporte foi carimbado, o Brasil passa classificado, vamos ver aqui a classificação em 5º lugar, mesma pontuação do Paraguai, 28 pontos, Bolívia vai para refrescagem. O Brasil classifica, vai diretamente para esse confronto, para o Mundial de Clubes, né? Ou para o Mundial de Seleções, desculpa. Mas assim, foi a pior classificação do Brasil, né? Mas essa pior classificação do Brasil não entra o Ancelotti nisso, tá? O que entra nisso foi uma má gestão de 3 anos que vem acontecendo na seleção brasileira. O Ancelotti não entra nisso. Eu acho que quase nenhum treinador entra nisso, tá? Nenhum treinador tem culpa de ser contratado para trabalhar na seleção, nem o Diniz, nem o Dorival. Não tem culpa. Porque o Ancelotti iniciou agora, mudou um pouco a cara da seleção taticamente, mas postura, eu acho que o Brasil continua com a mesma postura. Os jogadores continuam com a mesma postura. Um ou outro se salva, mas os jogadores continuam com a mesma postura de um time que não consegue competir. Quando o jogo precisa da competição. Quando o jogo precisa ligar aquela chave de competição, o time não consegue competir. Agora a Copa do Mundo. O Brasil vai para a Copa. O que a gente tem que esperar da Copa do Mundo? A gente tem que esperar da Copa do Mundo, particularmente, eu acho, é a gente ter paciência. Por quê? Talvez o Brasil não vença essa Copa do Mundo, tá? Talvez o Brasil vá a essa Copa do Mundo e não consiga trazer o título. Mas eu acho que é uma reformulação, é um tempo, é um período, é um processo para que o Brasil possa novamente vir conquistar. Se conquistar agora, maravilha, né? Porque o treinador para isso tem, comissão técnica para isso tem, jogadores também. Mas eu acho que tem que mudar algumas coisas nesse ponto que eu tô falando, competir. Se entregar mais em campo, precisa disso, tá? Tirando a altitude, pode ser aqui no Maracanã, o Brasil não se entrega tanto. Agora, eu acho que o Brasil precisa de um projeto para a Copa do Mundo. E esse projeto se passa por jogadores jovens, evolução, experiência, para que o Brasil possa, numa próxima Copa, vencer. A Alemanha foi assim, em 2006 montou um elenco, perdeu na própria Alemanha, para em 2014 fazer o que fez, ser campeão. Né? Ainda mais dando uma grande goleada histórica no Brasil, o dono da casa. Então, acho que a gente precisa focar nesses jogadores jovens, para que mais adiante a gente tenha assim, jogadores experientes para que possa conquistar uma Copa do Mundo, tá? Aqui é o gráfico que não tem muito o que falar, aqui tô falando de intensidade, a Bolívia vai sobressair por estar na altitude, tá? Isso é normal, e também precisando do resultado, chegando em 4.000 metros é normal que eles tenham mais intensidade, estão mais acostumados a estar ali. E a escalação do Brasil, e algumas coisas aqui foi muito parecido com o jogo de antes, com o jogo do Maracanã, tá? Os jogadores de ponta entram por dentro, os laterais aprofundam, os 2 volantes mais avançados avançam, e um volante que ficou mais foi o Alan Santos aqui, que ele fica mais, né? O André Santos, desculpa, foi mais o papel ali de Casemiro, né? Enquanto Paquetá e o Guimarães fizeram aquela movimentação que o Paquetá faz sempre, jogador com muita liberdade, e o Guimarães avançando bastante também aqui para fazer uma construção, ser esse cara mais construtor nessa seleção brasileira, né? Gostei da jogada do jogo do Lino, é esse jogador mesmo que faz muita profundidade. Já o lateral também aqui que eu gostei também foi o Caio Henrique, ele fez bastante profundidade também, porque o Lino entra por dentro, quando o Caio Henrique vem por fora, o Lino entra por dentro para fazer um jogo mais por dentro, o Luiz Henrique entra por dentro, abre o corredor também pro Vitinho, tá? Mas o Vitinho não fazia tanta profundidade, se você olhar aqui, ó. O Vitinho não chegava até o final, o Vitinho parava mais aqui, se movimentava, mas ficava mais aqui, porque o Luiz Henrique, ele já faz, né, esse corredor, ele já vai muito fundo para fazer essa profundidade. Então acho que é isso, o Brasil deixou um pouco a desejar nesse sentido de competitividade, eu acho que precisa melhorar nisso. Comissão técnica tem, mas os jogadores em campo precisam competir mais para querer vencer uma Copa do Mundo, tá? Porque hoje a Bolívia mostrou, se competir com o Brasil não compete, tá bom? Tecnicamente pode vencer, individualmente também, mas competitividade que eu falo, vocês devem ter entendido. É vontade em campo. Se o Brasil pegar uma equipe com mais vontade, o Brasil não consegue aumentar o seu nível de vontade. E isso aí é um risco enorme para qualquer competição esportiva. Você não vai vencer só com técnica, só com individual, só com tática. Não é só isso que te dá vitória, tá bom? Então é isso aí, gente. Deixa o teu like aí. Amanhã vou tentar fazer vídeo aqui do Brasil. Amanhã eu vou trazer
taticamente mostrando os dois jogos, algumas imagens, para a gente bater mais um papo sobre essa seleção de Ancelotti, que tem 2 amistosos, Japão e Coreia, em outubro, e a gente vai ver mais um pouco do que vai ser essa seleção brasileira, beleza? Deixa teu like aí, teu comentário, e não esquece de ajudar o canal também financeiramente, se assim for tua vontade, e assim você desejar, e assim você tiver condições. Então, até a próxima, um abração, até mais.